Durante décadas, uma única pergunta definiu o status de uma pessoa dentro de uma organização. A pergunta era: quantas pessoas respondem para você? Essa pergunta indicava senioridade, orçamento, nível de influência, proximidade com a estratégia. Mas em tempos de IA, essa pergunta diz muito pouca coisa. Na verdade, ela até destoa de um mercado que busca mais qualidade do que quantidade. A nova pergunta agora não é mais quantas pessoas respondem para você, é quanto de capital intelectual você agrega ao seu negócio. O fim do gerente como símbolo de poder. Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Dell Insights, o programa da Dell Consultoria e da Dell Educação, onde a gente divide com vocês insights poderosos sobre cultura organizacional, gestão, liderança, tudo isso conectado com os temas mais atuais do mercado e do mundo do trabalho. Que bom ter vocês aqui, viu? Obrigado pela nossa comunidade que só aumenta, obrigado pelos comentários, pelos feedbacks, pelas dicas de conteúdo, está cada vez mais bacana. Lembrando aqui que a gente vai ter o Summit de Cultura Organizacional da Dell Educação. As informações a gente vai colocar aí para vocês. Vocês estão vendo passar aí um pouquinho de como foi o último Summit e esse está recheado de coisas bacanas. Se você é CEO e empresário e está aqui, eu altamente recomendo que você indique para o seu profissional de RH, o seu head de RH, seu HR Business Partner, coordenador, para estar junto com a Dell, porque esse movimento nosso aqui da comunidade está cada vez mais forte. A gente espera vocês lá. Pois é, meus amigos e minhas amigas, já não é de hoje que a gente conversa que o mundo pirâmide, a organização, o organograma piramidal tem dias contados. Eu me lembro de palestras que eu fiz, sinceramente, há uns 10 anos atrás, que eu dizia que o mundo piramidal ia virar um mundo de flat management structures, ou seja, organizações extremamente horizontais. De lá para cá, o que a gente tem visto acontecer, tema de outros Dell Insights também, a média gerência está derretendo, o número de layers organizacionais define rentabilidade e margem. Os estudos estão aí para dizer. Até o momento que a gente agora tem a IA como um ácido no organograma. A IA tem entrado e destruído tudo que a gente imaginou. E eu quero discutir com vocês aqui como esses dados estão se colocando hoje e o que a gente tem que fazer para antever, para a gente estar na frente dessas questões no que tange a cultura organizacional e a gestão da tua estrutura organizacional. Embora seja batido, é importante a gente lembrar do contexto histórico. Por que essa visão piramidal surgiu? Surgiu na Revolução Industrial, porque ela, sem dúvida nenhuma, dava o que a gente chama de supervisão para as pessoas. A ideia de escala, de padronização, de previsibilidade e de controle do nível superior, cada nível me dá uma supervisão maior, tudo isso era explicável. Taylor, Ford explicaram isso, criaram processos maravilhosos. Isso funcionou sempre como uma engrenagem bem azeitada. Ainda funciona em várias indústrias, em vários locais do nosso país e do mundo. Mas essa lógica funcionava quando a informação era escassa, os ciclos e a execução eram longos, muito longos, a produção era empurrada e toda a indústria dependia de grandes exércitos humanos para produzir. Então o gerente era o grande roteador desse negócio todo. Por isso que os cargos de gestão sempre foram melhores remunerados, mais reconhecidos e a pergunta que a gente falou definia tudo isso. Quantas pessoas respondem para você? E cá chegamos em 2026 com a IA, como eu disse, sendo um ácido aí para destruir esse organograma. E por que disso? Porque os níveis intermediários, eles eram o que faziam a intermediação das informações. Nível intermediário faz a intermediação. Eram os níveis, ou são os níveis que buscam informação, consolidam relatórios, transformam dados em apresentação para tomada de decisão, resumem reuniões, escrevem documentos, promovem e propõem políticas e processos. E hoje, esse é o local onde a IA nada de braçada, meus amigos. Então, se eu sou gerente, coordenador, supervisor, eu tenho que ficar preocupado? Muito. Todos os dados recentes, principalmente das grandes consultorias aí, têm mostrado que esse meio de intermediação turbinado pela IA tem feito arraso
né, no que tange ao aumento do nível da produtividade, da intermediação rápida, da produção de relatórios consistentes e, enfim, tem feito com que, como a gente já disse num Dell Insight passado, a média gerência derreta. Mas o que sobra então? O que sobra agora é o contexto de agregação de capital intelectual. Agora começa a sobrar julgamento, contexto, responsabilidade, coragem na tomada de decisão e, por último, formação de o quê? Adivinha? Cultura. É sensacional como todas as coisas vêm como uma grande engrenagem desembocar em cultura organizacional. A gente ama o que está fazendo e a gente acredita muito, e os dados têm provado que se você é gerente, gestor, se você é CEO e empresário, você tem que se preocupar muito, mas muito mesmo, em implantar uma nova cultura na sua empresa que defina um novo modelo de organograma. Os dados recentes também do LinkedIn apontaram que pela primeira vez numa série histórica aí de mais de 15 anos, os cargos de média gerência diminuíram. E adivinha o que aumentou mais de 47%? Os cargos de contribuinte individual. E isso se linka a um novo padrão de mercado de pessoas que são HIC. O que é o HIC? São os High Impact Individual Contributor. São aqueles que individualmente contribuem demais para a agregação de capital intelectual aí na empresa. Mas e o gerente? Segura aí, o gerente ele não vai sumir, ele só tem que mudar de missão. Na escala corporativa, todo mundo queria sair de fazer para mandar fazer. Esse era o desejo do gerente. O grande ponto agora é que a missão do gerente não é mais mandar fazer, agora é orquestrar pessoas altamente inteligentes para missão por objetivo, missão por princípio. Você não manda mais ninguém fazer as coisas. É o fim, efetivamente, da era do comando e controle. Pegando a lógica militar também, que a gente bebeu muito, ou seja, eu deixo de ser um general e acabo sendo um arquiteto de missão. O que isso significa na prática? Vou explicar para que você fique com dicas para já imaginar o que pode ao longo do tempo ir se transformando na sua empresa, e se você é gerente e está aqui assistindo a gente, o que você precisa fazer para não perder empregabilidade. Olha só que importante, o que a gente chamou no passado de carreira em Y, que era quase um prêmio de consolação para o especialista, agora muda completamente. Agora a gente precisa criar carreiras técnicas efetivamente que não sejam um prêmio de consolação, mas que sejam uma estrutura de crescimento mesmo das empresas. Cada vez a gente vai precisar de menos gerente e a gente vai precisar de pessoas altamente capacitadas e que saibam trabalhar em time. O organograma muda. Carreira em Y não é mais um prêmio de consolação, é uma necessidade real. E você tem que começar a medir as pessoas, né, pelo impacto intelectual que elas geram na sua empresa. Talvez acabe o Júnior, Pleno e Sênior e a gente começa a ter qual é o nível de impacto intelectual de uma pessoa dentro da organização. E o gerente acabou? Não, o gerente não acabou. Mas aqui entre nós, talvez no futuro, ou já para hoje, ser promovido a gerente não seja mais aquela coisa toda. O gerente é um grande maestro e a gente está vendo cada vez mais que essa figura de maestro, ela não tem tanto palco quanto os músicos. Coordenar e orquestrar culturalmente uma grande orquestra de cérebros com apoio da IA vai ser o grande diferencial daquelas pessoas que ainda querem se manter nos cargos que lidam com gente, lidam com pessoas. Então, para terminar, eu quero parafrasear ou alterar de novo aquela pergunta, né? Quantas pessoas respondem para você? Pergunta velha essa. Sabe qual que é a nova pergunta? Quantas pessoas trabalham melhor por causa de você? Essa é a pergunta que os gerentes e supervisores e coordenadores têm que responder agora. E elas têm que trabalhar melhor por causa de você com inteligência artificial. Grande gerenciamento de capital intelectual. Essa é a nova pegada, hein? Quem diria, estamos vivendo Dell Insights aqui históricos, hein? A gente está vivendo para ver tudo isso acontecer. Quem diria? Como revisitar a estrutura organizacional da minha empresa para direcionar para uma cultura mais moderna. Sabe como que você faz isso? Começando um trabalho de cultura organizacional no nível estratégico, diagnosticando como as coisas estão aí, fazendo um desenho de cultura
cultura-alvo que respeite o seu mercado, a sua empresa, a sua indústria, o seu orçamento. Isso é um trabalho de alfaiataria e é o que a gente faz aqui na Dell Consultoria. Quer saber mais? Entre em contato conosco, a gente vai ter um prazer enorme em conversar com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Dell Insights e a gente se encontra no próximo. Abraço. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada e comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.